Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo bíblico aqui no Jovens Adventistas Brasil. Você que está acompanhando a gente ao vivo, seja bem-vindo, bem-vindo Rafael, o pessoal que está chegando e você que está assistindo depois pelo IGTV, fique à vontade também. Os nossos estudos anteriores estão aí já no IGTV disponíveis para você estudar. Só me confirme aí se vocês estão me ouvindo bem. O capítulo de hoje é o capítulo 6 do livro de Daniel, então já pega sua Bíblia aí, já vai convidando o pessoal aqui embaixo para o pessoal vir acompanhar o estudo com a gente, o estudo de hoje, tá bom? Seja bem-vinda Mari, bem-vinda Jennifer, Marcelo, Filhos do Rei 09, então convidem aí os amigos de vocês, a gente vai dar uns minutinhos para vocês convidarem a galera aí para vir estudar a Bíblia com a gente. E a gente vai começar também lá com os nossos amigos do Facebook e do YouTube. Fabão, chegando por aqui, todo domingo você tá aqui, hein? A gente vê a galera que tá sempre presente. A Rafael, obrigada por confirmar aí que tá me ouvindo bem. A Aline tá por aqui, Espaço Jane Delgado está por aqui. Olha só, então eu vou chamar já a Mayara e aí a gente começa o nosso estudo de hoje. Vamos começar primeiro com a galera lá do Facebook também e do YouTube para todo mundo acompanhar. E aí a gente, daqui a pouquinho, já chega aqui. Deixa eu te achar aqui, amiga. Ei, Fabão, por nada da dica do livro. O livro é incrível, né? Vamos lá, minha amiga. Seja bem-vinda. Valeu, Li. Tudo bem com você? Tô bem. E você? Tô bem também. Então tá bom. Nossa, o pessoal tava preocupado aqui, Li. Tava preocupado porque a gente demorou. Mas a culpa foi minha. Eu já peço desculpa. Não, amiga, a culpa não foi sua, a culpa foi da internet. Isso, é verdade. É isso. Antes da gente papear mais com a galera aqui, vamos começar com o povo do Facebook e do YouTube. Aí a gente volta Bora lá. meia hora e vamos. Bora começar Fechou. do lado de cá. Vamos lá. Olá, bem-vindos a mais um estudo bíblico do livro de Daniel, aqui com a gente no Jovens Adventistas Brasil. Você que está assistindo pelo Facebook, está assistindo pelo YouTube, sejam bem-vindos. Convidem aí os amigos de vocês. Boa tarde, amiga Mayara. Oi, Li, boa tarde. Olha só, gente, enquanto a gente começa aqui, vão convidando os amigos de vocês, tá bom? E a gente vai daqui a pouquinho orar e começar o estudo de hoje, é do capítulo 6 do livro de Daniel. Já corre aí e já pega a sua Bíblia. A gente também tá ao vivo lá no nosso Instagram e também no YouTube. Boa noite, olha eu. Boa tarde para você, Nildo Carvalho. Eu já tô, tipo, né, loucona. Você já tá, tipo assim, boa noite, feliz sábado, tamo assim já. Boa noite, feliz sábado, exatamente, é isso. Olha só, vamos então, amiga, orar e vamos começar. Você que está por aí já pega a sua Bíblia, tá bom? Capítulo 6 do livro de Daniel. Se você perdeu os estudos anteriores, os estudos estão aí no nosso Facebook, na área de vídeos, tá bom? E no YouTube tá aí também nos vídeos, tem uma playlist estudos bíblicos para vocês. E quem tá aqui no Instagram, é só entrar no IGTV, que temos lá a playlist também dos estudos bíblicos que a gente faz aqui todo domingo, tá bom? Os capítulos anteriores já estão lá para você recapitular e conhecer, beleza? Amiga, vamos orar então para a gente começar? Pois vamos. Vamos orar então. Nós. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por estarmos aqui mais uma vez para abrir Tua palavra e ouvirmos a Sua voz falando com a gente através das narrativas. Que mais uma vez nós possamos te ouvir e te encontrar no texto. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, pessoal que está chegando aqui, hoje o capítulo 6 já vai abrindo aí a sua Bíblia, tá bom? No capítulo 6 do livro de Daniel. E aí você já pode começar a acompanhar com a gente. Quem perdeu, depois você entra lá e assiste os vídeos dos capítulos anteriores. O capítulo de hoje, amiga, a gente não tem tanta conexão assim, né, com o que a gente estudou ali na semana passada, então você pode acompanhar com a gente e depois assistir os demais, né? Bora lá! Capítulo 6. Capítulo 6. Eu lembro de um filme chamado Um Amor para Recordar, né? Uhum. Eu acho que o capítulo 6 podia ser chamado assim, né? Um ano para recordar, né? Ou não. Ou Porque Jesus
Podia ter né? uma reticência de um eu ou não no final. Ou não. Ou não. Né? E aí a gente tem aqui aquela célebre história, e você que já acompanha com a gente aqui o estudo, você sabe que a gente vai lendo o capítulo todo juntos, e que nem sempre as conclusões são óbvias quanto as coisas que a gente já estudou nesse mesmo capítulo em estudos que a gente já fez aí durante a vida. Então, bora lá começar no verso 1 aí do capítulo 6. Sim. Começa a contar aí. O rei Dario resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. Amiga, Sim. na semana passada, a gente comentou um pouquinho sobre que Babilônia estava numa situação bem complicada politicamente, né? E mudou de governante várias vezes, estava, né? E aí agora, quando Dario chega, ele começa a fazer uma reformulação, né? Normal, né? Tipo, Começa a qualquer botar a casa em mudança, ordem quando chegou. qualquer mudança de governo é assim, né? O governador vigente, ele pode até ser que ele mantenha alguns da administração anterior na sua administração, né? Mas aqui é mudança de governo. É só para a gente puxar. Dario ele já aparece aqui no final do capítulo 5, né? Quando Babilônia é invadida pela Média-Pérsia. E aí Dario ele já é constituído rei daquele lugar por Ciro, né, que era o imperador, né, vigente da Média-Pérsia. Ele constitui Dario rei ali da Babilônia, né? E aí nós estamos aqui dentro desse contexto. O que Dario foi fazer depois de ser instituído rei? Exato. Então a primeira ação dele foi organizar a sua liderança, ou formar a sua plataforma de governo, né? Sua plataforma de liderança. Ele já era uma pessoa mais experiente, né? Ali no final do capítulo 5 a gente encontra falando que ele já tinha 62 anos, então já era uma pessoa um pouco mais experiente, não era um menininho chegando. Um garotão, né? Um garotão chegando. E aí ele começa. Aí no capítulo 6, verso 2, diz assim: o rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Ou seja, eu achei muito legal isso aqui. Daniel tá figurando ali de novo como tá lá. uma pessoa importante, né? E tem um porquê. Porque como aqui está começando o ministério, né, o reinado de Dario, digamos assim, Dario não conhece muito bem o pessoal. Só que uma coisa Dario tinha em mente. Eu preciso de alguém que seja estrangeiro como eu, aqui nesse lugar, mas que conheça o lugar mais do que eu, para me ajudar a ter uma boa administração. Então, uma coisa que eu acho, assim, que eu achava, eu não sei se eu acho isso legal ou não, mas enfim, eu vou dizer que eu acho legal, porque eu não li ainda se existe algum ponto negativo nisso, mas é que a Média-Pérsia tinha esse esquema de governo mesmo, né? Você pode observar, Ciro, ele era o imperador da Média-Pérsia, ele era o rei, o soberano da Pérsia, né? E da Média-Pérsia. E aí, ele coloca na Babilônia Dario para ser o seu corregente, ou para ser o rei naquele lugar. E aí Dario, ele não centraliza tudo nele. Ele chama, a minha Bíblia diz aqui, que ele chama 120 sátrapas para serem ali como se fossem os administradores das províncias e coloca 3 presidentes sobre os 120. Então era Dario, os 3 presidentes, os 120 e depois você vai tendo assim o organograma, né, o fluxograma sendo dividido no reino ali da Média-Pérsia agora, né? Então Dario, a gente já começa a ver umas diferenças entre Dario e Nabucodonosor ou qualquer outro rei babilônico. Os reis babilônicos centralizavam tudo neles, mesmo tendo sátrapas, prefeitos, governadores, a administração era centralizada neles. Aqui não, aqui você já tem uma administração aparentemente um pouco mais compartilhada, né? Um pouco mais dividida. E é interessante a gente observar isso porque no capítulo anterior, quando a gente leu a história de Belsassar, a gente percebeu que Daniel ele não estava fazendo parte ali dos conselheiros mais próximos do rei. Né? Belsassar não tinha essa amizade com Daniel e nem esse contato com Daniel e esse reconhecimento com Daniel, como agora Dario aparentemente está tendo, né? Então, houve uma mudança ali e Daniel volta a figurar entre as pessoas ali que são de confiança do próprio rei.
E aí, no verso 3, ele diz: em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. E por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Então você vê, Daniel ele já se destaca dos demais. Né? Na minha Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. Espírito excelente. Tinha um espírito excelente. Então assim, ele já se destaca pelas suas características, pela sua personalidade, pela sua competência, pela sua capacidade. Então você percebe que Daniel ele já se destaca dos outros e, como disse na sua Bíblia, em pouco tempo, né? Aí, amiga, vamos entrar numa questão que quase não acontece na vida hoje, que é quando uma pessoa se destaca no seu trabalho, na sua vida, na igreja, começam aqueles que ficam ali um pouco incomodados com o sucesso do outro, né? E aí, no caso de Daniel, também tem um, entre aspas, agravante, porque ele está em evidência, ele se destacou e ele nem era do povo deles. Então, já tem ali uma coisa que chama atenção e os caras olham e falam, pô, não dá para ser assim não, esse cara tá chamando muita atenção, ele tá se destacando demais, né? Sim. E aí no verso 4 vai contar isso. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, responsável e digno de confiança. Interessante, né? Não é? Os caras começaram a procurar erro, né? Na forma como Daniel fazia as coisas, para quem sabe fazer Dario perder a confiança nele. Exato. Como um administrador principal, né? Exato. Sabe que eu me lembro de um outro texto bíblico quando eu li isso aqui? Qual? Mas eu não... Eu leio agora ou espero mais um pouco, será? Acho que você lê... Amiga, lê agora. Lê agora. Lá nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, Jesus fala uma porção de coisas, certo? Ele fala as virtudes dos cidadãos do reino dos céus, certo? E aí tem um negócio aqui que diz assim, em Mateus 5, verso 11. Mateus 5, verso 11. O texto diz assim, ó, Jesus falando: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Então, quando eu li essa história de Daniel aqui, eu lembrei dessa bem-aventurança. Sim. Porque nós vamos observar que agora na narrativa, os caras vão procurar defeito em Daniel na forma como ele faz as coisas, né? Na administração dele, a forma dele trabalhar. E não encontra. E aí, eles vão começar a fazer umas coisas agora aqui muito bizarras. Mas, que me lembra muito a bem-aventurança. E eu achei tão interessante o fato de, cara, imagina você ser uma pessoa, que nem Daniel, que não encontraram alguma coisa para falar de você. Você já imaginou isso? Procuraram, nada. Procuraram. E, pô, os caras devem ter revirado a vida dele. Tipo assim, devem ter revirado. Vamos ver se ele rouba. Vamos ver se ele desvia a verba. Vamos ver se ele... Contar os centavos. Vamos ver se ele trabalha, se ele adultera a nota. Vamos ver se a gente encontra, né? Mesmo que seja um pequeno errinho, assim. Vamos ver se ele não está gastando no nome do governo, comprando coisa para ele. Vamos ver se ele não está... assim, devem ter superfaturando nota, né? Vamos ver. Vamos ver se a gente não encontra nada na administração dele que faça Dario perder a confiança nele. E eles não acham. Aí a Bíblia não acho. Aí eles continuam no verso 5, eles têm uma brilhante ideia. E aí eles dizem assim: por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis do seu Deus. Cara, é estranho essa frase. Porque se eles não conseguiram encontrar erros na forma de Daniel fazer as coisas para Dario, por que eles acham que eles iam conseguir encontrar alguma coisa, algum erro que Daniel cometia assim em relação a Deus? Porque não faz sentido. A forma como eu me relaciono com as pessoas demonstra, pelo menos eu entendo assim, se eu estou realmente num caminho certo no meu relacionamento com Deus. Porque não existe essa dicotomia espiritual e secular. Ou a minha vida é religiosa e espiritual, ou não é.
Não existe esse negócio, vida espiritual, vida emocional, vida... Não, existe uma vida. E essa vida tem que ser espiritual. Então, tudo que eu faço tem que ser para honra e glória de Deus. Então, é louco isso aqui, porque não faz o menor sentido. Mas, de repente, será que não tinha a ver com o fato da percepção deles de religiosidade e de adorar a deuses ser diferente da percepção bíblica, né, e cristã de adoração a Deus, um único Deus verdadeiro? De repente, as pessoas... De repente, na cultura deles ou na religiosidade que eles praticavam, não havia necessidade de você ser uma pessoa íntegra, uma pessoa com essas provavelmente características. não. Porque eles eram pagãos. Sim, então. Então, como é que os pagãos se relacionavam com as suas divindades? A gente oferece sacrifícios a esses deuses para poder aplacar a ira deles. Então, se eu cometi um erro, um pecado aqui, eu vou até o templo, eu ofereço um sacrifício para que a ira dele seja aplacada e eu não seja morto ou não seja destruído. Mas não há necessidade então, de uma mudança de vida, uma mudança de nada. Não. Então, a percepção que eles tinham com relação a isso era puramente por obras. Então, vamos ver se Daniel não está, de repente, deixando de fazer alguma coisa que ele deveria estar fazendo para o Deus dele, se ele está realmente, entendeu? A percepção que eles tinham talvez fosse essa, né? De tentar encontrar uma brechinha, não no caráter ou na forma como Daniel, mas assim... em coisas que ele não estivesse fazendo para o Deus dele, né? Assim como eles faziam para os deles. E aí, cadê? Só que quando a gente volta para o texto, né? Aqui a partir do verso 6, ou melhor, do verso 6 mesmo. 6. A gente já começa a observar uma conspiração que foi feita. Uma conspiração feita contra Daniel. E é interessante que a forma como essa conspiração foi montada já demonstra que se eles não mentissem em relação a Daniel para o rei, eles não conseguiriam se livrar de Daniel. Sim, não ia ter um motivo. O rei já tinha uma certa simpatia por Daniel, não ia acreditar em qualquer bobeira. Exato. Então eles tiveram que criar ali uma forma, sem dizer que era sobre Daniel, para incluir aí um decreto, aí de morte, né, praticamente. Exato. E aí no verso 6 vai: então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Já começou uma mentira ali. Todo mundo estava de acordo? Tem certeza que era todo mundo que estava de acordo? Por isso eu enfatizei o todos na hora de ler, porque tá mesmo todo mundo a fim disso daqui, queridos? Consultar todo mundo? Todo mundo é todo mundo, né? Não é todos menos um, todos mais todos. Exato. E aí é interessante porque seria uma concessão de apenas 30 dias. Seria só uma concessãozinha. Sim. Né? Por que eu estou frisando isso? Porque a gente também recebe o mesmo tipo de proposta, né? Para a gente fazer pequenas concessões em relação aos nossos princípios. Ah, mas é só um pouquinho. Ah, mas é só uma vez. Ah, mas é só um golinho. Ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo. É só um pouquinho. Sim. Né? E aí, na pequena coisa, acontece um negócio imenso que não tem escapatória e a pessoa... Pois é. Aí, no verso 8, eles continuam. Agora, ó rei, decrete assim essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou a lei. Ué, para e pensa comigo. O cara tá chegando. Ele colocou aqueles caras para serem os seus olhos e os seus ouvidos por todo o reino. Ué, se eles estão falando isso, é porque eles devem ter algum motivo. Sim.
né? Porque afinal de contas eu estou estabelecendo eles aqui para eles me protegerem de alguma coisa, né? E como a gente já viu aqui no começo, Dario não tinha o mesmo perfil centralizador que tinham os reis babilônicos. Então, se ele colocou o cara para cuidar lá na ponta, ele confia que o cara lá na ponta está fazendo o trabalho dele, vai passar para ele uma situação e ele não precisa saber de tudo o que acontece lá na ponta, porque ele tem esses caras exatamente para isso. Então, se os caras notaram alguma coisa... Isso. Então... Eu imagino que... Isso é uma imaginação minha, tá? Não é nada que eu li em lugar nenhum. Sim. É uma imaginação minha. Eu imagino que é o seguinte, se eu coloquei o cara para fazer isso, e eles se ajuntaram, todos eles, e vieram até mim com essa solicitação, peraí, então aconteceu algum problema que talvez eles não estão conseguindo resolver, e precisa de um decreto sério, severo, né? Porque você já leu aqui, né, que quem quebrasse esse decreto deveria ser morto, devia ser atirado na cova dos leões. Então, peraí, para eu ter que aplicar a pena máxima de morte para a quebra dessa lei aqui, é porque, peraí, então tá acontecendo alguma coisa muito séria aqui no reino. Sim. Né? E eles estão tentando me proteger. Só que, na verdade, a gente sabe, né, que não é bem assim, não né? Não era bem isso. Mas, assim, amiga, para mim, o verso mais bonito do capítulo é o verso 10. O Sim. mais surreal do capítulo é o verso 10 e acabou, e depois do verso 10 a gente pode ir embora. Não, brincadeira. A gente pode orar, a gente pode parar por aqui. A gente pode orar e é isso e pronto. Ó, o verso 10 é surreal. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, ele foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Cara, o bicho pegando lá... Não, Daniel falou assim, sai um decreto. Tô indo no meu quarto orar, como todo dia, no mesmo horário, igual eu sempre faço. E aí ele não escondeu, porque o verso diz que ele continuou fazendo o que ele sempre fazia, e ele com as janelas abertas na direção de Jerusalém orava 3 vezes por dia, e foi o que ele fez. Só um parênteses. Faz. Barra meio spoiler, tá? Nós vamos entender o porquê disso, dele ir pro quarto, dele orar 3 vezes ao dia. Tem um motivo que a gente só vai entender daqui. Peraí. Se tudo não falhar, ok? Se nós conseguirmos terminar os 7. Ai, meu Deus. Tá? E o 8 inteiros. Tá? Se a gente conseguir, daqui a 2 domingos a gente entende o porquê. Se não, a gente vai entender um dia um porquê. Ainda nesse momento. Ainda aqui nesse lugar, estudando Daniel. Né? Mas veja que ele não mudou o comportamento dele por causa da situação. Ele poderia ter ido orar no quarto, mas poderia ter fechado. Exato. Poderia ter fechado a janela. Poderia não ter ido para o quarto orar. Poderia ter ido para um outro lugar. Poderia ter se desesperado e sei lá, né? Mas não. Daniel vai. Ele vai para o quarto como de costume, como toda vez. Vai lá. Ele não foi ele não foi orar de janela aberta no andar de cima do quarto para se mostrar, não. Não, era como o texto diz que ele já tinha o hábito de fazer isso. Sim. Então, quando a gente lê isso aqui, certo? E aí a gente lê o verso 11, né? Porque o 11 diz assim, então, aqueles homens, que homens? Aqueles homens que foram até o rei, né? Foram juntos. Li, não foram 3 caras que foram. Foram 122 pessoas e talvez mais do que isso. Eles foram juntos para ver... Pensa a comitiva chegando assim na casa de Daniel para fazer o quê? Para saber se ele estava lá orando. Então é claro que a única maneira que eles encontraram de pegar Daniel numa situação que não teria como ele se livrar seria através de uma mentira e através de uma conspiração. Sim. Então fica claro. Exato. Né? E Daniel não estava fazendo nada de errado. Não. Ele já tinha o costume de fazer isso. Agora, com esse decreto aí que eles forjaram, é que as coisas passaram a ser, entre aspas, erradas nesse ponto de vista. E aí agora é o que eles foram fazer. Foram futricar lá com testemunhas para ter essa prova de que o decreto estava sendo violado e etc. Precisava de, no mínimo, 2 testemunhas. Você tinha mais de 100 120, testemunhas. Né? Para garantir. Meu pai.
E aí eles vão. Aí no 12 eles vão falar com o rei de volta, né? Isso. Então foram Isso. diretamente ao rei e lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Aí eles já jogam pro rei. Você não tinha assinado? Então, você não tinha assinado um negócio? Tá? Aí o rei responde, sim. Essa decisão está em vigor e é uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Ou seja, eles ainda fazem o rei responder, reafirmar que é uma lei que não pode ser mudada nem pelo próprio rei. Exato. Olha, entenda isso. Nem o próprio rei poderia mudar essa lei que havia sido decretada, né? Exato. Então, assim, a coisa foi muito bem armada. A arapuca foi muito bem montada. Sim. Foi muito bem montado. E aí, no 13, eles falam para o rei. Então disseram ao rei, aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Ele continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Então aqui, veja só. Amiga, eles não foram ver Daniel orar uma vez. E o rei... Não, os caras ficaram acho que o dia inteiro batendo retirada lá na casa de Daniel. Um acampamento na porta. Ou seja, os caras estavam de olho em Daniel o dia inteiro. Observando Daniel o dia inteiro. E assim, cara, é feio isso, né? É. Só que assim, eu acho legal, porque às vezes a gente lê o texto e fica indignadaço, né? Nossa, mano, que zoado, os caras são fogo, né? Para não dizer coisa pior, né? Tá louco. Mano, mas olha pra tua vida agora. Bate o olho no texto aqui. Quantas vezes na tua vida você já não armou arapuca contra os outros também? Já não deu uma fofocadinha aqui, uma maledicênciazinha ali, né? Não deu uma conspirada contra a pessoa. Não ficou de olho para ver se o irmão não estava fazendo isso, fazendo aquilo outro, para você chegar lá no pastor e falar assim, pastor, fulano, pois é. Tal. Pois é. Quantas vezes talvez você não tenha torcido pela queda de alguém só pelo fato de você ter inveja do cara? Sim. Só explicar o que é inveja ali, que eu acho que às vezes o pessoal não sabe, não entende muito bem o que é inveja. O que você acha que é inveja ali? O que você acha que é inveja? Cara, eu acho que pra mim, eu não sei se o significado é esse, mas assim, pra mim, quando acontece comigo e tal, né? Tanto eu com inveja ou quando a pessoa com inveja, eu acho que é o sentimento de querer o que a outra pessoa tem. Certo. Ai, como é que eu vou explicar isso sem parecer cobiça? É porque é muito não, mas é aí que tá. Você descreveu o que é cobiça. A cobiça é você querer o que é do outro. Você sabe o que é inveja? A inveja é muito pior que isso. A inveja é você sentir desgosto pela felicidade dos outros a ponto de você não querer que o outro tenha. Nossa, não querer que o outro tenha, exatamente. Exato. Você fica infeliz com o sucesso de outra pessoa a ponto de não querer que tal pessoa tenha ou receba o que ela tem ou recebeu. Então, eu vou dar um exemplo bem pequenininho do que é inveja. Porque se alguém perguntasse assim pra mim, né? Você é invejosa? A gente nunca admite, né? Cara, eu tenho meus picos de inveja, sim. Eu tenho meus picos de inveja e Deus tem que trabalhar isso na minha vida, senão eu tô no sal, entendeu? Então, assim, só o fato de você virar pra uma pessoa e dizer assim, tal pessoa foi eleito pra tal coisa. Você fala assim, pô, esse cara não merece não, porque eu sou melhor do que ele. No lugar dele eu faria 1000 vezes melhor. Isso é inveja, cara. Sabe? Os caras aqui estão com inveja de Daniel. Sim. Estão incomodados com Daniel. Porque Daniel é bom, entendeu? Porque Daniel é bem sucedido. Porque Daniel ele tinha um espírito excelente. Porque Daniel, ele não é que ele não era pecador, ele era, mas ele tentava fazer tudo o mais correto possível, da melhor maneira possível. Isso estava incomodando os caras. E aí é o que estava lá na bem-aventurança. Tiveram que mentir a respeito de Daniel. Mentir a respeito de Daniel, para conseguir colocar Daniel numa situação que de verdade eles sabiam que Daniel não ia deixar de ser quem ele era por causa de decreto algum.
Não, e o detalhe mais importante com relação a isso, que é tão evidente que Daniel, ele era uma pessoa assim, e que o próprio rei, ele confiava nele porque Daniel tinha um espírito excelente, vem aqui depois da Sim, conversa, porque eles que aí no falam 14, isso, eles Dario vai falam ficar de isso, cara. e aí no 14, quando o rei ouviu isso, ele ficou muito angustiado e Você viu a procurou uma diferença de forma de Dario? salvar Daniel. É a diferença A de diferença de Dario Dario para para Nabucodonosor antes da Nabucodonosor. conversão e a diferença de Dario para Belsazar. Exato. Nabucodonosor já teria mandado matar. Quem é o Uhum. infeliz que está conspirando contra mim? Dario não. Dario entendeu que foi uma arapuca que armaram contra ele, contra Claro que ele Daniel. conhecia Daniel e ele sabia que Daniel não era assim. Não era uma pessoa ruim, não era uma pessoa que. Aí que acontece? Ele vai, ficou angustiado, procurou uma forma de salvar Daniel, passou o Cara, mas. resto do dia Ah, pensando no tá. modo de livrá-lo dessa situação. É isso que eu ia te falar. O rei O Dario próprio rei. queimou parafuso aqui, ó. Os neurônios dele, a cabeça dele saiu fumaça o dia inteiro. Porque a minha Bíblia diz assim, ó, que ele tentou livrar Daniel até o pôr do sol. Uhum. Ele tentou dar um jeito de anular aquela lei, de quebrar aquela lei, até o final da tarde. Só que aí os Exato. caras de novo se ajuntaram, foram até ele e disseram assim, não adianta. Eles não iam deixar barato. Então, aí no 15 eles voltam. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: o senhor sabe que, conforme a lei dos medos e persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. E o rei lhe disse: que o seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Olha Ou aí. seja, né? O decreto estava lá, não tinha o que fazer, ele sabia que tinha que Mas o executar. mais interessante, né, é que Dario chegou para Daniel e falou assim, olha, esse Deus que você ama tanto aí, olha que ele te livre, Daniel, porque eu tentei E até não deu. agora te livrar e eu não consegui. A sua Exato. situação nas minhas mãos, eu sou totalmente impotente, mesmo sendo rei. Mesmo sendo soberano aqui, eu não tenho poder para livrar você. E é Não tenho poder para interessante, livrar amiga, você. que Deus permitiu que isso acontecesse, né? Isso. Deus poderia ter Isso livrado mesmo. Daniel antes, Deus poderia ter feito o que ele quisesse, porque ele é Deus. Mas Deus permite que isso aconteça, porque o livramento que ele vai fazer aqui, ele traz assim, uma solução, mas ele também traz um testemunho tão poderoso lá no final que não Sim. teria acontecido se Deus não tivesse livrado E Daniel desse jeito, né? o que me chama a atenção nisso, em cima disso que você falou, Li, é que Deus muitas vezes não vai livrar a gente dos problemas, não. Sim, o problema Porque estava lá, aconteceu. a gente quer esse tipo de Deus, tá ligado? Que livra a gente dos problemas. Sim. Muitas vezes ele vai livrar a gente nos problemas. Uhum. Eu acredito o seguinte: Daniel estava preparado para glorificar a Deus através do seu corpo, tanto na vida como na morte. Sim. Se for para Deus me livrar dos leões, se não for para ele me livrar dos leões, Uhum. entendeu? É aquela música, né, de um dos CDs jovens: quer vivamos, quer morramos, Uhum. somos teus. Sim. Para Né? ele ali, Daniel não questiona nada. Você pode ver que Daniel não fala nada disso. Não. Daniel só, ok, o decreto é esse, rei e tal, e beleza. E aí eles vão, então, por fim, e aí no 17 começa. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com o seu anel e com os anéis dos seus nobres para que ninguém pudesse resgatar Daniel. Ou seja, vai que o rei, durante a noite, vem aqui tem que ter certeza e dá um que jeito tava... de livrar Daniel. Então a gente vai fechar essa cova aqui com uma pedra e ele vai ter que pôr o selo dele aí, entendeu? Então... se violar, a gente já sabe quem foi. E pronto, exato. Estavam querendo de qualquer jeito resolver. Aí o rei voltou para o palácio, passou a noite em jejum, não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. Olha que diferença dele para os outros reis anteriores. Sim. Dario perdeu o sono, mas dessa vez os outros reis também tinham perdido o sono. Belsazar não, mas Nabucodonosor por 2 vezes.
perdeu o sono por causa de 2 sonhos que tinha a ver com Sim. ele. Então ele perdeu o sono, Nabucodonosor, por causa dele. Porque ele estava aflito com o que ia acontecer com ele, não com o reino, não com Exatamente. ninguém, não com nada. Eu tô preocupado comigo. Agora Daniel não. O Dario perdeu o sono por causa de Daniel. Sim. Ele não quis comer naquele dia. Não quis comer. Ele jejuou. E ele também não quis que trouxessem música, né? Os divertimentos Sim, da hora as do coisas. jantar. Não quis, porque ele não estava feliz. Eu fui ler e pesquisar, né, no livro lá do Jacques Ducan, né, O Segredo de Daniel, que aquele jejum que Dario fez não era só uma perda de apetite por causa da tristeza. Ele jejuou como um sinal de impotência. Ele jejuou para reconhecer que, mediante aquela situação, ele não tinha poder nenhum para resolver, que ele era totalmente impotente para resolver. Sim. Aí eu fiquei pensando, né? Quando a gente jejua por causa de quem? Por causa da gente, por causa dos outros. E a gente jejua para tentar barganhar com Deus ou para realmente reconhecer que a gente é totalmente impotente e que só Deus vai ter o poder de trazer a solução para a causa pela qual eu estou jejuando. Então, É por isso que Jesus deixou tão enfática essa questão do jejum também, né? Já que você lembrou daquele texto de Mateus 5, Jesus Sim. também fala sobre isso, né? Quando jejuar, ninguém tem que ficar sabendo, estou jejuando. Ai, tadinho, olha, ele tá jejuando, olha, eu tô pálido, tô com olho fundo. Olha, eu tô Não, aqui me tô com fome. sacrificando. Então, assim, não deveria ser mesmo um ato, né, dessa forma. E o mais interessante depois é que no verso 19 diz assim, ó, que de manhã bem cedo o rei se levantou e foi apressadamente à cova dos leões, ou seja, ele não comeu, não quis os divertimentos, fez o jejum dele e de manhã a primeira coisa que ele fez foi sair correndo e ir lá ver o que tinha acontecido. Como ele não dormiu, então Só assim que o levantou e dia foi. começou a amanhecer, ele levantou e foi para a cova para ver o que tinha acontecido com o Daniel. Exato. Ele foi imediatamente para a cova. E daí no E verso aí? 20 continua. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões? Lia, eu lembrei do negócio que eu postei no Instagram e no Facebook. Você lembra? Chega Dario na cova, assim. Aí ele já, assim, a tirinha, né? Puxa vida, Daniel já deve estar morto. Aí embaixo, a figurinha do pica-pau, daquele episódio do pica-pau, né? Do pica-pau lá fazendo chapinha no leão, cortando o cabelo. Cortando o cabelo do leão. O máximo, achei o máximo aquilo. Dá lá Daniel de boa com os gatinhos dele. Tá lá, Daniel e os gatinhos dele lá, de boa. E aí Daniel responde: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. E o Então rei você viu? Ele foi achado inocente tanto aos olhos de Deus como aos olhos dos homens. Dos homens, porque Daniel reconheceu, ele falou assim, olha, se eu cometi algum erro, então que realmente eu seja punido por esse erro que eu cometi. Sim. Mas ele não tinha cometido nada de errado. Né? Então Deus ele guardou ali. Sim. Né? Deus o guardou. E aí o rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. E em seguida o rei ordenou que prendessem os homens que tinham acusado Daniel. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões junto com suas esposas e seus filhos. Agora a casa caiu. Os atacaram e os despedaçaram. Eu tô rindo. A pessoa tá lendo isso rindo, não é horrível? Não é uma psicopatia isso. Eu tô rindo pelo que É uma psicopatia. Volta. Respira, agora vai. Os leões os atacaram e os despedaçaram antes que chegassem ao fundo da cova. Ou seja, os bichos não estavam sem fome, não. Exatamente, porque assim, se realmente os leões estivessem dopados, alguém deu alguma coisa para esses bichos beber para não comer Daniel, sei lá o que eles pudessem falar sobre isso, de que não tinha sido Deus que tinha intervindo na situação,
não teria lógica se jogassem eles lá, não ia acontecer nada com eles Não. também. Porque, né, o leão Foi um livramento miraculoso. Foi por intervenção de Deus mesmo que Daniel foi livrado. Agora, o que eu Sim. acho muito interessante aqui é o seguinte: aquilo que eles mais queriam que acontecesse com Daniel se virou contra eles, né? E era assim que o pessoal dos reinos pagãos resolviam mesmo. Aí alguém podia perguntar assim, nossa, mas que crueldade, por que jogar esposa e filhos junto? Sendo que os caras, foram os caras que fizeram isso, não as esposas e os filhos dos caras. Eles tinham uma regra naquela época. Se você é o chefe da tua família, e você está fazendo isso, eu não posso confiar em você porque você está conspirando, então a gente elimina o mal pela raiz. Tua família, se você é o chefe da tua família deve ser igual a você. Então a gente vai eliminar qualquer possibilidade de qualquer descendente teu querer continuar aquilo que você começou. Lembrando, Exatamente. gente, que essa ordem de jogar os caras dentro da cova não foi de Deus. Tá? Exatamente. Isso aqui não foi um toma lá da cá. Isso aqui não foi uma vingança. Isso aqui era um método que os reinos pagãos já usavam mesmo. E que fique claro, Certo? porque aqui diz que foi a ordem do rei. O rei ordenou isso daí e fez com que a sentença virasse contra aqueles que fizeram o mal e fizeram ele assinar um decreto mentiroso, ou seja, mentir perante toda a nação ali, perante todos os governantes, todo mundo, para que eles resolvessem o probleminha pessoal deles que eles tinham com relação com Daniel. Ou seja, Dario foi quem teve essa atitude. Deus não falou nada sobre isso, nem Exato. fala, não tem nem Deus, nada imagina. que Deus disse. Deus não disse nada. Deus não disse nada. Isso não é uma ordem de Deus, ok? Exato. E aí eu fico pensando aqui, sabe, Li? Como uma vida de inveja termina mal, né? Triste. O invejoso não vai ter final feliz. E essa história aqui já mostra amiga, isso. Porque às vezes as pessoas pensam que por não vir imediatamente uma consequência de uma coisa que você está fazendo contra outra pessoa, não vai vir de modo algum e você não vai dar nada, resumindo, né? Mas, cara, assim, eu sempre tenho visto tanta coisa, assim, tanto acontecendo, né? Tanto comigo quanto com os outros, eu fico vendo e falo assim, mesmo que essa consequência, né, do ato, ela realmente não venha e as pessoas realmente consigam falar coisas, fazer coisas e realmente não, assim, a justiça não acontecer, a gente tem que lembrar que o momento da justiça vai vir de qualquer jeito. Então, não é Sim. porque uma consequência não veio agora, de uma coisa que eu fiz, de uma coisa que fizeram para mim, que Deus não tá vendo isso, de que as coisas são injustas mesmo e quem faz o certo só. Porque tem muito disso, né? O pessoal fala, ah, não, mas só quem faz o certo só se dá mal e não acontece nada, e etc. Mas não é bem assim que funciona, né? As coisas, as consequências, elas não tem data para acontecer e nem se vão acontecer aqui. Mas você tem que ter a certeza de que Deus é justo e que em algum momento a pessoa vai responder por aquilo ali que ela fez. Não tem para onde fugir disso. Cara, cada um vai prestar contas de si mesmo, Exato. entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho muito engraçado esse negócio, assim, porque quando um negócio é comigo, quando sou eu que faço uma coisa errada, eu caio de joelho no chão e clamo por misericórdia. Uhum. Mas aí, se é alguém que pisa no tomate comigo, né? Ah, não, eu quero que a justiça de Deus caia sobre aquela pessoa. E aí eu quero ira, eu quero vingança, e eu chamo isso de justiça de Deus. Uhum. Né? Aí vem a Bíblia e fala assim, cara, tua ira não produz a justiça de Deus. Uhum. Né? Aí ainda tem gente que pega a Bíblia e fala assim, não, porque Deus diz, minha é a vingança e eu retribuirei. Cara, você já parou para pensar em quem foi que Deus retribuiu a vingança e derramou a ira dele? Foi em cima de Jesus Cristo. E Jesus Cristo pagou pelos pecados de toda a humanidade. Não foi só pelo meu pecado, não foi só pelo pecado da Lígia, não foi só pelo seu pecado. Foi pelo pecado da humanidade. Então a justiça de Deus, ela já foi feita. A vingança já foi dada. Entendeu? E não importa se não acontece consequência visível de nada, você não tem que esperar por consequência, por nada. Né? Você tá certo aí, igual que Daniel estava certo, ele simplesmente fez a vontade de Deus, continuou sendo quem ele era e ponto. E ponto. Sim. Podia ser que ele morresse ali? Sim. Podia ser que não, como foi aqui? Não. Mas quem decide isso e não somos nós que temos que ficar ali
querendo, né? E tal. E às vezes é tão prejudicial e tão ruim quanto a inveja que você estava sentindo da pessoa, a pessoa estava sentindo a inveja de você e fez alguma coisa contra, você fica tentando. Não, mas cadê a justiça? Não, mas cadê a consequência dessa pessoa por ter feito isso comigo? E lá. Você nunca se liberta desse negócio. Então, a gente fica muito bravo, chateado, porque foi injusto comigo. E quando você é injusto com alguém? Ou você acha que você nunca foi injusto com alguém na tua vida? Cara, você já foi injusto, sim. Né? Para de ficar se vitimando, sabe? Uhum. Pô, olha pro espelho, mano, e reconhece o pecador que você é, sabe? Uhum. Porque a gente meu. Se não é Cristo na nossa causa, a gente mata as pessoas, sabe? Mata mesmo. Pode até ser pode até não ser numa ação física. Mas existem muitas formas de matar alguém. Sim, quando eu faço, a alegria da pessoa. Quando eu mino a alegria da pessoa, eu não posso matar uma pessoa assim. Quando eu roubo a reputação dela, falando mal dela para outra pessoa, eu também posso matar ela assim. Sim. Entendeu? Então, existem várias formas da gente matar alguém, né? Várias formas, né? E aqui, aí depois que aconteceu tudo isso, final, diz no verso 25, né? Que o rei Dario, ele escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam, né, em toda a terra, e ele diz, né, que a paz lhe seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Tem gente que acha isso aqui o máximo. Nossa, que da hora, é isso mesmo. Tem que decretar mesmo, porque o rei mandou todo mundo adorar o Deus de Daniel. Tá achando isso legal agora? Porque eu quero ver quando esse mesmo tipo de decreto se virar contra você. Contra você, exatamente. Aí eu quero ver se você vai achar o máximo, se você vai achar legal, né? Gente, adoração a Deus não vem por imposição, não vem por opressão. Tem uma frase de Lutero que diz que a fé é um ato voluntário. Eu não posso forçar ninguém a pensar do jeito que eu penso, a acreditar do jeito que eu acredito. Eu não posso querer enfiar a goela abaixo das pessoas a fé que eu tenho. Porque a fé, ela é um ato voluntário. Sim. Então não vibre com esse tipo de decreto, porque Deus não é assim. Certo? E mais uma vez ressaltando, isso não veio de Deus querendo que fosse ali, não, agora eu quero que vocês justifiquem isso daí e digam que realmente o Deus de Daniel sou eu, Deus não disse isso em momento nenhum, isso daqui foi uma reação de Dario à situação e ele foi lá e quis escrever essa mensagem e enviou para todo mundo. Né? Exatamente. Então, assim, não, porque Deus nada. Deus não mandou fazer nada disso. Deus não, tá? Vocês, por favor, parem de deixa Deus quieto lá no trono. Exato. Né? Papai não tem nada a ver com isso, né? Mas aí o reconhecimento, porque Dario realmente reconhece, ele diz, né? Porque o Deus de Daniel, ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Certo? Então a gente tem sim que reconhecer, né, que Deus, o único que é soberano é Ele, o único reino que vai durar por todo sempre é o dele, é Ele quem livra, é Ele quem salva, é Ele quem faz sinais e maravilhas, tanto no céu como na terra, e é Ele que tem poder para nos livrar. Não é mais ninguém. Né? E aí o capítulo aqui ele vai terminar dizendo que Daniel ele prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Exato. Ou seja, a prosperidade de Daniel, ela ultrapassou os limites dos reinados todos em que ele esteve presente, desde que ele foi levado menino, adolescente, cativo para a Babilônia, até os últimos dias dele, e a gente ainda vai ver aí muitas outras coisas aí. Pode sim, Daniel, mandar suas perguntas aí na caixinha ou nos comentários, tá bom? Então, é impressionante, amiga, ver como a fidelidade a Deus que Daniel tinha o susteve em terra estrangeira até o fim da vida dele. E até veja, Deus não o tirou de lá. Não tirou de não lá. o livrou de Babilônia. Não o livrou da cova dos leões. Não livrou ele de muitas outras coisas.
inclusive de receber assim, de receber as visões de coisas que ele nem sabia do que se tratavam até então, porque e nunca, né, ô Daniel, fecha o livro porque não é para você, não é para agora. Então, assim, imagina você lidar com esse negócio, eu acho que é uma grande responsabilidade também, né, uma coisa difícil para a pessoa, né? Mas veja que Deus, ele susteve ele, independente de ele estar ali ou não, né? Porque ele estava servindo a Deus e não importa onde você estava servindo a Deus, Deus está com você se você é fiel. E Deus o manteve ali e a permanência de Daniel naquele ambiente fez toda a diferença em diversos reinados. Exatamente. Então veja, Daniel, ele foi um verdadeiro representante de Deus, sim, não importa onde ele estivesse e em qual circunstância ele estivesse vivendo. Exato. Esse é o chamado que Deus tem pra gente. É ser os seus representantes em qualquer lugar onde nós estivermos, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Agora, sabe qual é o tipo também de reflexão que esse capítulo me gera? Quem é que sou eu nessa história, né? Eu sou Dario, eu sou Daniel. Daniel já fiz um X bem grande, de fato, não. Né? Então, é igual a gente falou no outro capítulo, que a gente estava sendo Nabucodonosor querendo ser Daniel. Nesse aqui a gente está mais ou menos assim. A gente está sempre querendo ser Daniel, mas a gente não conseguiu. A gente tem que buscar ser, ok? Vai, segue nessa linha aí. Mas, observando tudo que aconteceu aqui, eu acho que tem dois personagens que a gente poderia se identificar hoje. Ou a gente é o bando de conspirador, ou a gente é os leões que devoram todo mundo, né? Então, assim, a gente precisa olhar para a história e precisa entender que, primeiro, o personagem central dessa narrativa aqui não é Daniel, não é Dario, não é os conspiradores e não são os leões. O personagem central aqui, é Deus. De novo, Deus. De novo. Entendeu? Em vários de capítulos novo, que a gente já tem sempre estudado aqui. Deus. A fidelidade de Deus, certo? Daniel só foi fiel em resposta à fidelidade de Deus. Sim. Ó, a Nadia está comentando aqui, ó, que ela acha interessante que mesmo que a Bíblia não mencione a importância dos pais na educação de Daniel, porque ele foi criado ainda jovem, ele foi ainda jovem para a Babilônia e foi fiel até a morte. E realmente, Daniel, quando chegou lá na Babilônia, era um adolescente. Se ele não tivesse tido uma base muito, muito especial lá na casa dele, quando ele fosse para lá, ele não ia ter tido toda aquela reação que ele teve com os amigos e tudo mais. Apesar que o que acontece na minha visão também? Tem tantos outros personagens da Bíblia que também tiveram uma base assim. Cara, é que esse negócio da base é complicado. A gente não sabe a base de Daniel. A gente sabe no contexto geral como era a educação dos meninos hebreus. A gente sabe do modo geral, certo? Mas ele por exemplo, ter tido uma base e ter sido um Sansão. Não, ele poderia ter se revoltado. Pô, eu sou tão fiel a Deus, eu ouço falar de Deus desde pequeno, e olha o que Deus fez comigo. Não, e ele poderia eu fui castrado. Eu fui castrado. Me fizeram eunuco. Eu tô aqui, eu tô em cativeiro. Eu sou um escravo, eu deixei de ser um nobre. Entendeu? Olha o que eu tô vivendo. Eu tô sendo forçado a ter esse tipo de vida. Eu não escolhi isso pra mim. Que Deus é esse que permite essas coisas? Eu que sou tão fiel, que Deus é esse que permite acontecer essas coisas comigo? Então, assim, ele poderia a base. Não viver então, aqui a base, eu concordo, é muito importante. Mas se o Deus dos seus pais, agora você que é jovem, adolescente, está me ouvindo aqui, se o Deus do seu pai e da sua mãe não for o seu Deus, não interessa a base que você recebeu. Quando você tiver oportunidade, você em algum momento vai virar as costas para ele. Porque não é o Deus de Daniel, o Deus dos pais de Daniel, é o Deus de Daniel. De Daniel. Se o relacionamento dele não fosse verdadeiro com Deus, não ia adiantar nada aquilo que os pais ensinaram para ele quando ele era criança, porque não era um relacionamento dele com Deus. Era algo que o pai dele e a mãe dele viveram e ele não viveu, então ele não teria relacionamento com Deus suficiente para se manter firme quando estivesse fora do ambiente familiar. E esse é o nosso problema hoje, né? Exato. E aí eu já vou dar até um aviso pra galera aqui. A galerinha aí de 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos de idade aí, vai um recadinho especial pra você agora. Se você é um jovenzinho que frequenta a igreja só por causa de papai e mamãe, sinto te informar que quando você entrar pra faculdade, você vai largar Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus nunca foi teu verdadeiramente. Não, nem vai chegar a esperar até a faculdade. A hora que arrumar primeiro namorada ou alguém que te apresente qualquer outra coisa diferente, a concessão. É a concessão.
É só 30 dias sem orar. Uhum. É a concessão aqui do capítulo 6. Então, se Jesus não for teu amigo, teu parceiro, teu brother, se Jesus não for, né? A melhor coisa que já aconteceu na sua vida, se você ainda não encontrou Jesus, cara, não é porque você é adventista ou evangélico, ou sei lá o que você é, de berço, que isso garante que você já tenha encontrado Cristo, não. Não, muito Certo? pelo contrário. Então, Às vezes a gente, por estar num ambiente tão, entre aspas, protegido, só com gente nossa, só com eventos nossos acontecendo, com coisas da igreja, a chance da gente ficar anestesiado é muito grande, porque você acha que aquilo ali te basta, você acha que aquilo ali já é o já tá suficiente. bom. Já tá bom. E aí é por Então, isso que a gente não evolui no nosso relacionamento com Deus, porque a gente acha que tudo isso tá ok. E não precisa mais que isso aí tá ótimo. E não tá ok. Porque aí, Não quando tá. você for provado, na primeira prova que você tiver, pode não ser uma fornalha de fogo ardente, pode não ser uma cova de leões, né? Mas na primeira prova que vier, você vai tomar uma rasteira e às vezes vai cair, vai ficar caído e não vai conseguir se levantar. Então, assim, você precisa conhecer Jesus hoje. Ah, mas o meu pai e a minha mãe, sei lá, eles não dão um exemplo assim. Cara, ok, se o seu pai e a sua mãe, infelizmente, têm também as dificuldades deles, porque eles também são pecadores, eles não são seres humanos perfeitos, eles também precisam da graça de Jesus na vida deles. Então, vai para a palavra, porque a revelação de Cristo, quem é Cristo, está aqui, certo? Vai para a palavra, conversa com o Espírito e fala assim, ó, eu queria muito conhecer Jesus, mas eu queria conhecer Jesus de verdade, de fato, quem ele é, porque eu realmente gostaria de que ele fosse o meu Deus, não apenas o Deus que eu ouço falar na igreja, ou o Deus dos meus pais, mas eu queria que ele fosse o meu Deus, o meu amigo. Como ele foi amigo de Abraão, eu queria que ele fosse meu amigo. E isso é tudo que Deus está esperando, porque Jesus está só esperando que você queira conhecê-lo como ele é e ter um relacionamento real com ele, para que ele possa atuar e para que vocês possam começar essa relação juntos e serem melhores amigos. Porque enquanto a gente continuar só assistindo, lendo, ouvindo, mas não tendo um relacionamento de verdade para saber quem ele é, nada disso vai mudar quase nada na nossa vida. A gente pode até fazer coisas boas de vez em quando, externamente parecer bom ou melhorzinho que o outro, quando você olha e fala, ah, não, mas é tal. São coisas exteriores, aparências, máscaras e coisas que a gente veste para sair de casa, ir na igreja ou para sair de casa em algum lugar. Mas no primeiro momento, é igual a Mayara falou, na hora da prova é que a gente vê se a gente consegue ou não, se a gente tem ou não esse relacionamento verdadeiro com Jesus. Se não, meu amigo, não adianta. A gente vai cair com certeza, porque a hora que o negócio acontece, você não tem um relacionamento com Jesus. Você vai fazer o quê? Você vai, sei lá, cantar uma música e tudo vai se resolver, né? Não tem outro segredo, né? Então, acho que esse é o único pedido que Deus nunca nega, né, Mayara? Se você chegar para ele e falar assim, Senhor, eu quero te conhecer do jeito que o Senhor é, ele não vai falar assim, não, hoje não. Ah, desculpa aí, não vai rolar. Não vai dar, porque tem outras pessoas aqui na fila, você pode esperar um pouquinho. Jesus, Deus nunca vão fazer isso. Então, esse é aquele pedido para fazer que quando você fizer, ele vai atender. Né? Não tem segredo. Olha só, a Sheilinha Santos está até comentando aqui, ó, muito edificante esse estudo. Muito obrigada, Sheilinha, por você estar acompanhando com a gente aqui, viu? E você também que está aqui no Instagram acompanhando com a gente, assistam os estudos anteriores, estão aí no IGTV, para vocês aqui também, os estudos estão aí, os vídeos anteriores. E a gente, na semana que vem, amiga, a gente começa o capítulo 7. Eu tô rindo de nervoso. Semana que vem eu já não garanto mais nada, tá bom? Ó, a gente só vai lendo, vai até onde der. Tudo que a gente prometeu aqui até hoje, gente, foi apenas válido até hoje. Porque do 7 pra frente a gente não promete mais que vai ficar cada dia. Cara, do 7 pra frente é ladeira, bicho, ó. É ladeira. Agora se imagina numa montanha russa assim, ó, do 1 ao 6, a gente tava só subindo aquela subidinha, sabe? Agora a gente tá chegando na curva, tá ligado? Aquela curva assim que vai dar a queda livre. Cara, é isso. Não, amiga, não é essa. É aquela montanha russa que é assim, ó. Sobe, aí quando tá lá em cima, ela dá aquela paradinha assim, ó. Aquela paradinha. Segundos com aquela paradinha, sabe?
E aí depois ela desce. Aí só bluf, entendeu? O 7 é esse aí. O 7 é aquele que você para, olha pra baixo. E fala, eu quero descer. O que eu tô fazendo aqui? Exato. Então, amigos, daqui pra frente, a gente não promete mais que vai ficar um domingo em cada capítulo, tá bom? Porque a gente tá se propondo a fazer bem tranquilo, todo mundo Não, entender, de todo mundo boa. E perguntar. assim, o importante a gente compreender agora é o seguinte: nós vamos entrar numa porção do livro que é muito interessante, cara. É uma porção Sim, assim com bem muito legal. detalhe também. Só que a gente tem que entender que tudo que a gente vai ler daqui pra frente acontece dentro de uma perspectiva de narrativa. Acontece dentro dessa narrativa que nós estamos conhecendo desde o capítulo 1. O que vem pela frente não pode ser desassociado do que ficará para trás. Então já Certo? aproveita, amiga, e já fala. Assistam os estudos que a gente fez antes. Assista os outros estudos lá no IGTV do Jovens Porque, Adventistas Brasil, galera. exato, Volta gente. lá e reassiste. Ou Porque assiste se você não assistiu ainda. se vocês não assistiram, vai ficar difícil, porque tem todo um contexto, tem toda uma narrativa, tem toda uma história, e se você não acompanhou desde o primeiro, agora do 7 para frente vai ficar bem complicado. Então, assistam os anteriores, e aí durante a semana, assiste um aí por dia aí durante a semana, e aí no domingo que vem, 3 da tarde, a gente volta. E aí a gente vai falar sobre o capítulo 7 do livro de Daniel. Então convidem os amigos de vocês também, quem gosta de estudar a Bíblia, e vamos junto aí nesse estudo. Amiga, vamos orar para terminarmos e já quero agradecer aí por você estar aqui com a gente mais um dia nos Vamos nossos orar. estudos. Eu vou Sim. orar, então. Quero agradecer o pessoal que está aqui no Facebook também comentando, falando aqui sobre o estudo, falando que gostaram muito e tal. Que vocês chamem também, então, outros amigos para estudar com a gente. E na semana que vem, todos voltem, viu? Todos voltem. Vamos começar a fazer chamada nesse estudo. Fazer chamada, Fazer chamadinha. chamada. Vamos orar, então, amigos. Oremos. Querido Deus, a gente agradece por esse momento, agradecemos porque o Senhor tem nos trazido aqui para estudarmos juntos a sua palavra, para refletirmos sobre as importantes lições que o Senhor deixou para a gente. Queremos também agradecer pelos nossos amigos que nos acompanham aqui a cada domingo, que o Senhor atue na vida deles, que o seu Santo Espírito os ajude também nos seus estudos pessoais aí durante a semana. O Senhor abençoe também aqueles que estão assistindo esse conteúdo depois, que eles possam ser igualmente abençoados e que nós possamos chegar a um conhecimento mais amplo do Senhor através da sua palavra, que possamos também ter um relacionamento mais fiel e verdadeiro com o Senhor, e que o Senhor nos ajude também no estudo da semana que vem, que possamos fazer sempre de acordo com a sua santa vontade e para a honra e glória do seu nome. Abençoe também a vida da Maiara, que ela possa continuar aí fazendo esse trabalho tão bonito, esse ministério tão bonito, que o teu Santo Espírito esteja sempre com ela. E abençoe também a vida dos nossos amigos, essa semana que está começando, que é desconhecida para a gente, mas para o Senhor não. Então, que o Senhor já esteja conosco, nos ajude e nos abençoe para que possamos viver com o Senhor a cada dia. Em nome de Jesus nós pedimos, agradecemos tudo isso. Amém. Amém. Amigos, muito obrigada, viu, por vocês terem estado aí com a gente. Quem fez perguntas aí também, a gente depois responde no direct, as que não deu tempo de responder aqui. E semana que vem nos encontramos nesse mesmo bate-canal aqui, nesse mesmo Insta e nesse mesmo Face, nesse mesmo YouTube, para falarmos de Daniel. Então, capítulo 7, semana que vem, não percam, estaremos juntos. Amiga, muito obrigada, viu? Eu que Beijinho agradeço, é para sempre você. bom. Igualmente. Até mais.